Uma vez, uma boa noite a todos. Feliz de ver a minha querida ali. Muito bom. Não sei se a Penha está a caminho. Uma Penha. Mas é bom ver cada um de vocês. Ah, não tem? A gente fez um compromisso aí, tem sido realmente uma bênção para mim. Pelo menos foi uma vez só, eu achei que foi muito proveitoso para mim. Foi bom ver o JB aqui ontem, né? O esforço dele, né, de andar, né? Mas ele é um milagre. Eu agradeço a Deus pelas bênçãos na vida dele, né? Da família, né? O impacto que está fazendo na vida dele. Deus possa continuar, né? Operar, porque a oportunidade ele está dando para Deus, né? Deixa Deus agir. Então, assim, mais uma vez, obrigado pela presença. Vamos estudar hoje um tema que tem a ver com a nossa salvação, né? O pleno entendimento desse processo fantástico, magnífico de Deus de salvar a humanidade, né? Então, a gente tem muita coisa para estudar, apesar do nosso tempo ser pouco, né? Nós temos todo o tempo aqui para isso. Ou algumas semanas além dessa de hoje, né? Para estudar. Mas vamos abrir a palavra de Deus. Antes disso, quer abrir para agradecimento hoje? Ah, sim, você quer fazer um agradecimento, claro. Na verdade são dois, não aconteceram hoje, mas aconteceram semana passada. Agradecer a Deus por mais um ano de casamento. É mesmo, né? Dezembro. Agradeço a Deus. As coisas vão bem, né? A gente nem. Agradecer a Deus a bênção que Ele me deu. E também agradecer, porque semana passada também tive outra bênção lá no trabalho, tinha sobrado R$1.000. Às vezes falta, mas também sobrou. Hoje foi no dia que apareceu o gerente lá para conferir. Eu já sabia que estava faltando 1.000, ali contou lá e estava faltando 1.000. Talvez tenha desconectado. Vou conectar. É preguiça. Não, esse aqui é daqui mesmo. Não, esse aqui fica comigo aqui no computador. Acho que aqui que não vai ficar o desconector. Não, agora já está certo. Já? Desculpa aí. Aí sobrou R$1.000 tal, fiz a contabilização, olhei tudo, não consegui achar nada. Tinham 4 sacos de valores mais altos, sendo que só 2 assim que eu estava na dúvida. Tinha que ligar para as 2 pessoas. Liguei para uma, ela falou que não demonstrou que estava nada errado, né? A outra eu não consegui falar. Eu falei assim, não tem nada errado, alguém levou R$1.000 a menos, mas não sei o que é. Foi atrás dos valores. Será que eu calculei algum negócio errado e depois, daqui a um mês, a pessoa vai dizer que eu paguei R$1.000 a menos? Aí depois, 2 dias depois, eu saí daqui, eu falei assim, tu sabes, orando assim na minha mente, tu sabes onde está o erro, quem ficou com esse dinheiro a menos, então que tu ajude para que seja resolvido. Aí a pessoa chegou lá e falou, são R$1.000, ficou faltando e tal. No dia seguinte? Não, 2 dias depois. Tinha Tinha falado com ela antes, aí não tinha nem conferido, botou o dinheiro na bolsa e sai gastando, aí depois que vê que tá faltando 1.000. Mas ela porque tem boa fé também da parte de cá, porque numa hora dessa, assim, ó, só tinha que ter conferido na hora, mas se fosse outro, né? Pô, você já levou dinheiro, agora está faltando dinheiro que está faltando 1.000. Você aproveitou porque eu disse que estava faltando e agora só está dizendo que está faltando? Não, mas aí não, mas eu não falei nada de valor para ela, não. Não falei valor. Eu perguntei, liguei para ela e perguntei assim. Se o dinheiro estava certo. A senhora sacou quanto ontem? Ela falou assim, 2.000. Aí eu falei assim, estava certo? Eu nem conferi, eu botei na bolsa, mas acho que está certo. Aí eu vou falar que está sobrando 1.000? Eu não vou falar. Tem gente que realmente... Aí depois, no outro dia, a pessoa chega e fala assim, R$1.000 já chegou assim certo, então não tem como falar. Mas acontece mesmo. Já peguei um caixa que ele... Assim, diz ela que eu dei R$1.000, aí ela me deu 100 e falou, troca aí pra mim. Aí eu troquei o 100 dele e ela foi embora.
Ficou faltando. Pelo menos ela está tendo um bom final de ano, né? Recuperou os R$1.000 e principalmente não deu falta de R$1.000. Tá muito bom, né, Gil? Mas eu agradeço a Deus porque foi ruim, tem conferência uma vez por mês. Aí no dia da conferência deu isso. Mas eu contabilizei, pior se estivesse faltando. Se estivesse faltando, eu tenho que dar ali na hora do meu bolso. Por causa do fechamento ali, né? É. Mas eu agradeço a Deus. Deus tem sido muito bom com a gente. É que às vezes a gente quer resolver do nosso jeito. Quando a gente não encontra a solução, a gente vai para Deus. Aí ele resolve. O nome de Deus está de braço aberto, né? Qualquer hora. Seja no início do problema, no final, no meio, Deus está de braços abertos. Ok, queridos, então vamos orar antes de abrirmos a palavra? Feche os olhos. Bendito Deus, nosso bondoso Pai, tivemos aqui a oportunidade de cantar louvores em agradecimento a Ti, em reconhecimento do Teu grande amor por nós. Também ouvimos, Pai querido, que Tu tens cuidado dos Teus filhos, Tu tens protegido, Tu tens atendido às necessidades, às súplicas, e é muito bom saber que temos a Ti com quem podemos contar sempre. Amém. Agradeço pela vida dos amigos que aqui se encontram nesta noite e também pela vida daqueles que não puderam estar aqui hoje. Ele está também, Senhor, cuidando deles, colocando no coração o desejo cada dia mais de Te conhecer e, ao Te conhecer, fazer a Tua vontade. Queremos dar agora entendimento dos altos céus, um assunto tão importante, tão complexo, chega a ser até um pouco difícil de compreender, mas pela fé nós acreditamos que a Tua palavra, totalmente inspirada pelo Teu Espírito Santo, que chega até nós hoje, e que nós possamos extrair todo o conhecimento necessário para ter uma vida mais plena, santa, e também possamos aplicar isso à nossa vida e transmitir para aqueles que ainda não conhecem. Amém. Fica conosco, Senhor, por favor. Em nome de Jesus, amém. Amém. O Romário estava brincando aqui no início, né? O próprio título do tema de hoje, da lição 17, aqueles que estão acompanhando aí já há muito tempo, essa série se chama Série Princípios. São abordados temas da Bíblia de uma forma muito inteligente, fácil de compreensão, onde a gente tem aí para cada lição um assunto que realmente nos ajuda a crescer espiritualmente, né? E aumenta o nosso conhecimento. O tema do nosso estudo de hoje, da série Princípios, é até meio que nos faz pensar bastante, né? Até brincar com a situação. Vou arrumar. Está desligado? Não, é esse daqui. Quando eu mexi, posso ter desconectado alguma coisa? Agora? Não, esse daqui não está funcionando. Enquanto o Romário ali coloca, mas é a lição número 17. O tema da lição, o dia em que o mundo não acabou. Bacana porque nós já estivemos estudando sobre esse tema no livro de Daniel, né? Então não é um tema que a gente não conhece. Isso é bom, ajuda a gente simplesmente a relembrar algumas coisas. E talvez até esclarecer dúvidas que ficaram, né? Da época que nós estudamos. Nada, Ramon? Não tem problema. Não, tá ligado. Tá ligado? Então vai. Opa, entrou. É que a tomada saiu daquela parte ali. Isso. A história, só para contextualizar um pouquinho, a história conta, tá certo? De um homem chamado Guilherme Miller, que era um grande estudioso da palavra de Deus. Guilherme Miller era um cristão metodista, né?
batista, cristão batista, e que a palavra de Deus o impressionava muito, né? Então ele buscava sempre o conhecimento nas Escrituras. E uma desses seus estudos, né, da Bíblia, ele se depara no livro de Daniel em um capítulo, Daniel 8:14, que desperta nele um interesse muito grande de mergulhar realmente nas páginas da Escritura. E se você abrir a sua Bíblia lá em Daniel 8:14, vamos lá. Daniel 8:14. É apresentado nesse capítulo, para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de... 595, rapaz. Para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de, ao estudar a Bíblia, chegar no livro de Daniel, talvez com receio de ser um livro com difícil compreensão, como também muitos julgam crer, né? Que Apocalipse é um livro que não deveria nem ser aberto, né? Pela complexidade e dificuldade que ele é, e a gente vai percebendo que a própria palavra de Deus, ela lança pergunta e versos à frente ela já dá a resposta. Então a gente não precisa ficar com receio de não compreender, né? A Bíblia, ela se explica, né? Então Daniel, nesses estudos seus, né, diligentemente, um coração realmente desejoso de não só conhecer, mas de poder, ao conhecer, aplicar na vida dele os ensinamentos, ele se depara com esta maior profecia de tempo, né, que a Bíblia relata para a gente. Daniel 8:14 é bem pequeno. Diz o seguinte: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Daniel, ele era um homem muito amado por Deus, né? A própria palavra fala isso, né? Daniel era um homem muito amado por Deus. Diz que Daniel, ao receber as visões, e essas visões eram tão complexas para o seu tempo, trazia muitas figuras, né? Muito simbolismo, ao ponto de deixá-lo até enfraquecido por isso, né? Porque hoje para a gente é muito fácil. A gente pega a palavra de Deus e a gente se depara com alguns versos meio que difícil compreensão. Você encontra um Júnior, você encontra um Romário, você encontra um Alexandre, que tem conhecimento, Rogério, Lene, Kátia, a irmã, que eu não me lembro o nome, Vilma. Dona Vilma, que tem conhecimento, mesmo que ainda um pouco limitado talvez, mas que vai ajudando a construir um raciocínio mais sólido, né? Então a gente vem buscar nas literaturas auxiliares, não é isso? A gente tem dicionários, não é isso? A gente tem pessoas estudiosas realmente da palavra que se dedicam só a esse tipo de livro, Daniel, Apocalipse, que vai trazendo para a gente as informações com bastante exatidão e lógica. E até o estudo do próprio grego, né? Isso mesmo, você busca no original as palavras para trazer o sentido real da palavra. E Daniel, ele é um cara muito estudioso. Então quando ele chegou nesse verso 8 de Daniel, 14, então Daniel, ao estudar e escrever, Guilherme Miller, então, se deparar com esse conhecimento, isso deixou ele assim um pouco desejoso de querer saber um pouco mais, né? E aí então ele começou então realmente a estudar, a buscar o conhecimento. Aqui fala, por exemplo, que estudando as profecias de Daniel 8, Guilherme Miller, lá no século XIX, descobriu um texto que fez ele estremecer. E ele me disse, como eu li lá, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que representava esta profecia é uma das perguntas que incomodava ali Daniel, né? O que representava esta profecia? A Bíblia diz, a visão refere-se ao tempo do fim. Daniel 8:17, veio, pois, para perto de onde eu estava, ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Ele está falando aqui do anjo Gabriel, né? E aí diz mais, e ele me disse, entenda, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Hã? Isso. Se ao tempo do fim, Guilherme Miller, ao estudar a profecia,
ele começou então a imaginar que seria o quê? A empolgação, na verdade, foi tão grande, porque ele era um estudioso da Bíblia, como eu falei. Com certeza ele já devia ter estudado uma palavra onde diz que ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Cristo, né? Mas a descoberta mexeu tanto com ele, que ele foi procurar então desfragmentar essa profecia das 2.300 tardes de manhã, buscar ter um conhecimento maior. Porque na ideia dele, naquele momento empolgante, se está revelando o tempo do fim, então se eu conseguir descobrir o início, a partida, eu vou conseguir chegar a este tempo do fim. Consequentemente, o que vai acontecer? Saberei quando ou o que acontecerá nesse período final das 2.300 tardes e manhãs. Nós já falamos aqui também que para efeito de profecia, o princípio dia e ano, não é isso? Já falamos? Para cada dia equivale profeticamente um ano. Nós vamos encontrar na Bíblia, literalmente, quando falar dia, é dia, semana, semana. Mas na linguagem profética aqui figurada, a gente está falando no sentido que para cada dia um ano. Então a gente está falando aqui, só para a gente fechar esses minutos, 2.300 anos, ok? O santuário será purificado. Aí a gente tem então Daniel, entusiasmado com aquela leitura, ele começa então a estudar. E aí a gente vê que no próprio Guilherme Miller começa a estudar. Mas no livro de Daniel, no capítulo 8, a própria profecia para o Daniel era algo também que deixava ele meio confuso, como você fala, uma linguagem bem simples. Deixou ele confuso, deixou ele assim meio preocupado, deixou ele meio aterrorizado, deixou ele meio enfraquecido. Porque de cara ele não conseguiu a identificação de tudo aquilo que estava sendo revelado para ele. Ele vê 2 anjos conversando, né? E depois vem anunciando de que em determinado período aconteceria uma purificação e que aquela profecia era para o tempo do fim, não era para o seu tempo, Daniel, né? E aí a gente começa a ver o desenrolar do cenário da história mundial, ok? A gente começa a ver algumas coisas acontecendo. E aí a gente vê aqui, por exemplo, no capítulo 9... Na verdade, ele fez uma interpretação de que a purificação do santuário era Jesus voltando. Sim. Isso foi a interpretação Sim. dele, Sim. do Guilherme Miller. Perfeito. Aí ele falou assim, bem, então se eu souber quando começa os 2.300 anos, eu vou fazer a conta, ver quando termina e vou saber quando Jesus vai voltar. É justamente. Que Foi isso que passou no na cabeça dele. Por isso que eu falei no início. O assunto foi tão empolgante que ele esqueceu, talvez, daquilo que ele já havia sido estudado algum tempo atrás, sobre essa questão de tempo da volta de Cristo. Como a Bíblia não revela, né? E ninguém sabe. Então, assim, aquilo, na verdade, aquela descoberta da palavra, acabou cegando um pouco, né? Tirando ele um pouco da razão, né? Ele se empolgou. E aquele negócio foi tão contagiante que ele não conseguiu aguentar para ele, né? E a gente já estudou isso, bem detalhado, né? Ele não conseguiu aguentar. Mas ele primeiro buscou o quê? Diligentemente estudar. Estudar para conhecer profundamente tudo aquilo que ele estava lendo, o significado daquilo. Então ele começou a buscar resposta para as próprias perguntas, as próprias dúvidas. Mas mesmo depois de tudo esclarecido, depois de nós termos conhecimento disso, isso ainda vai acontecer de novo, né? Marcações da volta de Cristo? Isso ainda vai acontecer de novo, porque muitos serão enganados aí com Sim, vai acontecer de novo. a Bíblia até relata para a gente, né? Se disserem ele apareceu aqui ou apareceu acolá, não acrediteis, né? Porque a Bíblia diz para a gente lá em Tessalonicenses, a gente vai encontrar outros versos da Bíblia que pintam um quadro, como a gente está vendo aqui, dos acontecimentos da volta de Cristo, né? Mateus 24, você tem um quadro, né, do cenário mundial, social, econômico, né, familiar da volta de Cristo. A Bíblia apresenta para a gente. Haverá um milagre e tudo mais, então as pessoas serão Sim. realmente muito tenenciosas. Onde que Satanás, se pudesse, enganaria até o próprio escolhido. Muitos dirão meu nome. Sim, dirão, é verdade. Muitos dirão. Então a gente precisa ficar muito atento a isso mesmo que vocês estão falando. Aqui diz que profeticamente, esses 2.300 dias simbolizam 2.300 anos, que segundo a Bíblia, começaram com 70 semanas.
Aí o detalhe que a gente já estudou há algum tempo atrás, lembra? Essa profecia, ela tem uma separação de tempo. O que representava o povo de Israel para Deus? Hã? Era o seu povo separado, vamos dizer assim, muito amado, o qual ele fazia tudo por eles, não é isso? Mas qual era a atitude do povo para com Deus? Rejeição. Sempre rejeição, né? Desobediência. Sempre, sempre. É isso? Na verdade, eles foram separados, mas assim, não porque eles eram mais especiais do que as outras pessoas da Terra, né? Do que os outros seres humanos, mas porque Deus amava tanto os seres humanos que escolheram esse povo para levar, ele queria que esse povo fosse conduto de amor para as outras nações. A gente chama às vezes, né, o Só termo que que a eles gente não usa. aceitavam isso, Isso. porque eles começaram a excluir. Não, essa daqui não, isso aqui não. É só isso aqui, só o nosso A povo, ideia somos excluídos. é- Então eles começaram a... A ideia era o povo ser esse braço estendido de Deus e que as outras nações pudessem observar através do povo de Deus, o Deus daquele povo. E pudesse amá-lo também. Percebendo que o Deus de Israel não era um Deus de quê? De madeira, não era um Deus sem sentimento. Apesar de não poder vê-lo, mas ele era real, porque ele provia as necessidades do povo. Mas o que acontecia nessa contrapartida? Não existia, né? O povo, na minoria, né? Você via aí o quê? Uma correspondência, né? Mas a maioria, você não via essa correspondência desse amor. E você vê desde o início Sim. contando a história, né, da Bíblia, do começo ao fim, você vê pessoas que se entregam totalmente, faz de tudo, e é segundo o coração de Deus Sim. como outros também, né, muito amado, mas a maioria é... E hoje Você não vê pode que esse hoje. processo de aceitação e rejeição, eles andavam juntos, né? Porque você tinha na mesma época de Davi, na mesma época de Daniel, na mesma época de outros personagens da Bíblia, pessoas aceitando e outras rejeitando. E Deus sempre fazendo o quê? Tomando atitude, né? De ir ao encontro. Aquele que merecia ser pedido a ele perdão, é como se ele estivesse dando aquele passo até você para poder entender o que eu fiz para que você me tratasse dessa maneira, né? O que você quer que eu faça mais para que você não se afaste de mim? É igual na questão de Miller. Miller, ele começou a estudar profundamente as profecias, né? Ali, essa profecia de 2.300 tardes e manhãs. Mas ele encontrou também uma resistência de ir falar para as pessoas. Ficou com receio. Ele Né? ficou com receio de ir falar, porque ele sabia que aquilo era uma coisa que ia ser bombástica, Sim. né? Que ia mudar a vida de Mexeria muitas com o seu pessoas. tempo. Mexeu com o seu tempo. Mexeu, Né? né? Mudou. Ele estava errado? Estava. Mas ele foi no que ele conhecia para Sim. levar a verdade. Sim. Né? Entanto que quando... Né? Então, Isso é verdade. às vezes a gente tem que, ou seja, tem que levar a mensagem, a gente sente o desejo de levar. Né? Hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, em todo o material, né, escrito, né, audiovisual ao nosso favor, hoje a gente tem um pouco de autoridade, né, sem medo de errar, de Exatamente. avançar para o Evangelho. Sem medo de achar que está dizendo bobagem. Né? Hoje a gente tem isso ao nosso favor. Né? Igual você falou, né? O Miller, ele deixou a emoção tomar Sim, conta. era da empolgante, situação, mas e não levou em conta que ninguém pode marcar a data desse local. Né? Um versículo tão simples. Então, assim, mas que- Na verdade, no mesmo contexto que tem esse versículo, e para nós é fácil falar porque hoje, já aconteceu, já né? passou, hoje. né? Mas do mesmo modo que tem esse versículo, no mesmo capítulo ele fala, ó, não marqueis o dia nem a hora, né? Por outro lado ele fala, ó, olha a figueira que quando está na época dá os figos. E vocês também têm que procurar saber quando é que é a época de vir os figos, quando é que vai ser acontecer essas profecias. Então do mesmo modo que ele fala que o dia e a hora ninguém sabe, ele fala para procurar isso. Sim. E Miller, nessa dualidade desse capítulo, e tendo em vista essa profecia, ele se focou mais em buscar as datas, buscar os acontecimentos, buscar ver o momento em que ele estava vivendo, do que se preocupar com esse verso que falava que o dia e a hora ninguém sabe. Também eu acho que Deus permite também, ou seja, acontecer tudo isso, porque a gente também não tem essa errado. Até
tivesse eles como... De qualquer forma, o sentimento que levou Miller a pregar foi um sentimento nobre, que é reencontrar com seu Deus. Enquanto muitos cristãos que não queriam dar ouvidos a Miller, pareciam que queriam que nunca vissem mais esse Deus na terra. Ele, na verdade, cumpre, né, aquilo que Daniel já havia falado quando houve o selamento do seu livro, no final do capítulo 12, né? Que o conhecimento, ele seria o quê? Né? Multiplicado. E esse conhecimento é no conhecimento da palavra. Então, lá na frente, olha quantos anos depois, né, de que Daniel escreveu o livro, século XIX, já depois de Cristo, a gente vê, então, um ser, ao se deparar, começa, então, a buscar a marcação de datas, se deteve, como o Júnior falou, na marcação de datas, e o que ele consegue, né, datar, documentar para a gente, foi, claro, o erro, né, o erro no sentido do evento. Mas algo aconteceu. A data estava certa. Errou o acontecimento. Mas naquela data, que ele então, ao estudar, ao estudar, ele então consegue então datar, tem algo muito, muito significativo para nós hoje. Mas de repente, olhando por um outro lado, talvez devesse existir alguém que acentuasse essa data e até levasse algumas pessoas lembrando, justamente para não deixar passar a data, entendeu? Passar batida. Eu estou entendendo então, o que você está alguma coisa falando. de marcar, entendeu? Foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Na certa forma, a gente vai ver o movimento nos Estados Unidos pregando a volta de Cristo, mas por Miller, né? Mas esse movimento começou em vários países, por pessoas diferentes e em questões diferentes. Na Suíça, na Europa, como Suíça, ó, como a Suíça. E quando o Miller pegava talvez algum jornal estrangeiro, começava a ver estrangeiro e via alguma coisa, ele se fortalecia como que ele realmente tivesse um caminho certo. E sem colocar uma coisa importante, o meio de comunicação, o veículo da época era precário. Era precário. Era através de papel, jornal, não tinha televisão, não tinha e-mail. Ou as pessoas saírem do seu local de conforto e para além mar, para poder levar a mensagem e propagar lá, e sem recursos para isso. Essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, a gente já estudou, como eu falei, ela é separada então em dois grandes períodos, né? O primeiro período dos 490 anos, começa em 457, lembra? Antes de Cristo, com a ordem lá dada para o rei Ataxerxes, né, da Mesopésia, para poder fazer o quê? Reconstruir, não é isso? E 408 termina. Ali está escrito. Está ali? Tá. Vai ficar talvez algumas coisas a mais, a menos, das informações, mas a gente já conhece bem o contexto. Então, esses 490 anos, separado da profecia das 2.300 tardes e manhãs, foi o tempo que Deus deu de misericórdia para o povo de Israel, né? Para que eles pudessem se arrepender e reconhecer a Deus como o quê? O seu Senhor. E ainda reivindicar as bênçãos que ele estava disposto a dar. Mas o que acontece no final desses 490? A gente vê aí o batismo de Cristo, né? Acontecendo nesse período. A gente vê o que? A morte de Cristo, né? E voltando àquela semana final para completar os 490, 3 anos e meio, o que acontece? Uma intensificação. Estevão, no final do período, o que acontece com ele? Ele é morto. E aí decreta o quê? Publicamente, a rejeição completa do povo, né? Com relação a Deus. E Deus também, então, faz o quê? Agora, querido, o Evangelho vai sair, vai ser aberto e começa a ter a pregação para os gentios, né? Alcança outros de fora. Por isso que a gente fala, esse alcançar outros de fora, nós estamos incluídos nesses outros de fora. Porque nós fazemos parte hoje do grande Israel, o quê? Do grande Israel espiritual. Onde para Deus não tem preto, não tem branco, não tem africano, não tem asiático, não tem lá o espírita, não tem o... Falando de religião, falando de etnia, você não vai encontrar lá o cara da Arábia, não vai encontrar o cara que é o israelita.
Todos fazem parte desse grande, a partir do momento que eles aceitarem a quem? A Cristo. Essa propagação foi feita como? A partir do momento que Deus... Você vê que Paulo foi um grande... Através de porque Paulo. Isso, Paulo foi um grande Foi pregador do seu Paulo, né? tempo. Você lembra ainda que nesse período você tem João, nesse período você tem Pedro ainda vivo, você tem ainda os discípulos, né? Depois eles vão morrendo, aí você encontra o último que morre. Você encontra, o Lucas na verdade ele vem depois, Vem né? depois, né? Entendeu? Mas ainda assim aqueles que andavam com aqueles discípulos vivos, que também divulgavam, que pregavam. João foi o último a morrer, que a gente sabe. Mas você vê nesse primeiro século aí, né, até o ano 100, depois a igreja vai o quê? Vai perdendo seus apóstolos, não é isso? Os discípulos que vão morrendo. E aí ela continua sendo levada pelos valdenses, lembra que a gente já estudou sobre isso? Outros vão levar a mensagem à frente. A gente encontra Lutero lá na Reforma, você encontra outros. Mas o que a gente quer separar aqui, que é, Miller então a estudar, ele consegue então datar o início, e ele consegue perceber que se 400, 70 semanas desses 2.300 está separado para o povo, eu tenho o início, ele foi até o final. Dava o quê? Lá no ano 34, já depois de Cristo. E ele pegou então, pega o 34, soma com mais 1810, vai dar o 1840 e dá os 2.300 dias. E aí ele chegou então no ano. E os estudos continuam sendo propagados, ele consegue chegar no outono. E ele consegue então chegar no mês de outubro, ele vai até o dia. Ele chega no dia 22 de outubro de 1844. Diz que essa pregação, como o Júlio foi tão empolgante, que foi ali nos Estados Unidos, né? A mensagem, que as pessoas que se identificavam com a mensagem de Guilherme Miller, de que Jesus voltaria naquele dia, também se juntavam a eles, vendendo suas propriedades para gerar recursos, para que eles pudessem então falar para o máximo de pessoas possíveis. Só que a gente sabe da história, não é isso? Chuva? A gente sabe da história, não é isso? O que acontece no final desse período? As pessoas estavam ansiosas, dia 22 de outubro chegou. Não é isso? Os pais que perderam seus filhos felizes da vida, porque aquele dia seria o dia do reencontro. Não é isso? Os doentes na cama, a esperança para um corpo sã era aquele dia. Aqueles que venderam suas propriedades para poder ajudar a propagação do Evangelho, o dia, o surgimento de alguns grupos, depois desse grande desapontamento, né? E esses grupos, a gente já estudou também sobre isso, fala de que muitos abandonaram a fé por completo, né? Abandonaram a fé. Outros continuaram buscando na palavra as respostas, e outro grupo continuou marcando outras datas para a volta de Cristo. Mas o dia 22 de outubro de 1844, o dia que não acabou, como o tema que a gente estudou, revela para nós algo muito especial. Aqui, nesse slide que a gente está lendo aí, diz assim: chegando a 34 depois de Cristo, já no final do período das 490 anos, né, separado, restava ainda 1810, que levaria o ano de 1844. Quando, após um longo estudo, Guilherme Miller, sem errar a linha do tempo, mas errando o evento que ocorreria, passou a pregar que Jesus voltaria. Segundo ele, a terra era o santuário que seria purificado. Na cabeça de Miller, essa purificação do santuário seria o santuário da terra. E aí continua. Miller errou e uma grande decepção ocorreu entre os seguidores do movimento profético na época. 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar, o quê? Santíssimo. Algo aconteceu que envolvia também o santuário, mas não era mais o santuário terrestre. Mas hoje a gente sabe isso, né? Antes não tinha nada que apontasse para esse santuário. Né? Se eu não estou enganado, Ira Edson, né, Romário? O milharal, né? Isso. Indo consolar, né, aqueles que estavam em fazendas distantes. Ao passar pelo milharal, ele teve uma visão do céu. E aí ele pôde, então, ver esse momento da passagem. Ele pôde ver o cenário do santuário.
e vendo Jesus saindo da posição de sacerdote, né, daquele que expiava os nossos pecados ali, Depois. reportando com o santuário terrestre, né, todo aquele cerimonial, porque a Bíblia revela para a gente que o santuário, né, apontava para quem? Um Salvador que viria, através do quê? Dos seus ritos, né? Através dos tipos. Isso antes de Jesus vir a esta terra, aquelas pessoas que viveram, tinha pintado um cenário de que Jesus era o Salvador, que para haver remissão de pecados, haveria o quê? Necessidade de ter derramamento de sangue. E só o sangue poderia purificar. Mas não era um sangue qualquer. Era exigido o quê? Algo perfeito. Um cordeiro sem manchas, né? Perfeito, imaculado. E ele então o quê? Recebia como transferência simbólica os pecados, não é isso? De todo aquele do pecador. Arrependido, é claro. E depois esse animal era o que? Levado para o pátio do santuário. Ele imolava, não é isso? O sangue era derramado no altar. E um sacerdote pegava então aquela cambuca, né, aquele material, levava para o santuário, na parte santa, né? E aspergia na cortina do santuário, que dividia o santo do santíssimo. Isso era um processo que acontecia todo dia. E aí a gente pode dizer todo segundo, todo minuto, né? Cada hora. Por quê? Era uma necessidade do pecador arrependido receber de Deus o quê? O perdão pelos pecados. Tanto que a história conta que existia, né, um dia muito especial, né, de Yom Kippur, não é isso? Que era chamado do dia da purificação. Purificação de todo aquele período anual, né, de cerimonial, de dispersão de sangue. É aquela tal da limpeza geral. É, da lavagem mesmo, da limpeza geral. E nesse dia, então, era feito o quê? Anteriormente, uma preparação de 7 dias, né? O sacerdote, e na pessoa do seu chefe, o sumo sacerdote, ele tinha que estar se preparando para estar na presença de Deus no lugar santíssimo, o qual ele podia estar ali só quantas vezes por ano? Uma vez, né? 10º dia do 7º mês, não é isso? Então a gente via algo muito assim singelo e significativo. Tanto que para a purificação do santuário, o que acontecia? Era levado o quê? Para ali, para aquela cerimônia? 2 bodes, não é isso? Um bode, né? Recebia o quê? Um tipo, Cristo, né? Era representado como Cristo. E o outro bode, Azazel, era representado como Satanás, né? Aquele bode, representado por um do Cristo, carregava os pecados, ele depois era morto. E Satanás, então, representado pelo outro bode vivo, Azazel, ele era solto aonde? No deserto. E por lá mesmo ele... A gente vai encontrar aí alguns simbolismos muito interessantes. Cristo não é o autor, né? E não é o causador do pecado, mas ele recebe de nós os pecados. Cada vez que a gente confessa, né? O sangue dele nos purifica, o sangue dele nos lava. Satanás, representado por esse bode que é jogado no deserto, a gente tem ali um tipo também, uma simbologia, né? Satanás preso por 1000 anos, não é isso? Lá no deserto, das circunstâncias, porque não vai ter ninguém aqui para pecar, não é isso? A Bíblia fala isso, um pecado da humanidade todo sobre os seus ombros, né? E depois de um período de tempo, que é de quanto? 1000 anos, né? Vem Jesus trazer o seu juízo executivo, né? Então a gente tem o juízo pré-advento, aquele juízo que está acontecendo, né? Antes da volta de Cristo. E aí é uma coisa muito importante a gente se deter um pouco nisso, porque você já parou para pensar nisso que eu vou falar, que talvez o meu nome, o seu nome hoje estejam sendo passado pelo Tribunal Celestial? Cada vez que a gente se detém, estuda de novo esse assunto, falta a reflexão quanto a esta possibilidade de agora, neste momento, o meu nome, Cristiano, está passando pelo Tribunal Celestial. Alexandre, Kátia, Vilma, Júnior, Lênio, Romário, Rogério. Isso nos faz pensar muito, de maneira muito profunda, porque hoje é o dia da minha e da sua salvação. Hoje é o dia, né? Hoje é o dia de você dizer sim para Jesus. Hoje é o dia de você aceitá-lo como seu salvador pessoal. De dizer que tem interesse de estar com ele no céu para toda a eternidade. Que tem interesse de fazer um concerto com ele.
Porque o meu nome, o Senhor pode estar sendo passado agora. E a gente se depara também com todo esse processo, né? Numa outra fase do juízo, né? Que a gente chama do juízo comprobatório, né? Por ocasião lá da eternidade, né? Do milênio com Cristo no céu, né? E a gente já falou sobre isso, né? Deus nos dará, vamos dizer assim, esse privilégio de rever os livros, né? De ver quem foi, quem não está lá, por que está, por que não está. E depois a gente vê Cristo trazendo o seu juízo que executivo, aonde ele extermina por completo que é o pecado deste mundo, né? Ele vem, Satanás é solto por um momento, é ressuscitado aqueles que não aceitaram a Cristo, juntos se unem para ir contra a cidade celestial. E o que Cristo faz então? Manda fogo e enxofre, não é isso? Então, consome todos aqueles pecadores, inclusive o seu mentor, Satanás, por toda a pergunta que eu faço: por que essa data teve que ser marcada? Por que essa data teve que ser marcada? Na verdade, a gente talvez não tenha a resposta, eu, talvez o Júnior, ou outros. Qual data? No início No 22 de outubro, a gente vê que... Porque ela poderia passar em Você é advogado, né? Não. Você é advogado. Não, É. só para você ter ideia. O que acontece se a pessoa que vai ser julgada não recebe a intimação? Ou não sabe que tem que ir a julgamento? Pode dar como que reverter o processo. Imagine- Se ela não for intimada, ela não tem obrigação de comparecer, né? Imagine só, você está recebendo, está acontecendo um evento extremamente sério no céu, e você que está lá no livro dos réus, né, não é avisado. Mas será que só esse é o objetivo mesmo? Eu posso até complementar o que o Júnior falou. Nunca foi interesse de Deus que fosse oculto de nós qualquer informação com respeito a mim e a sua salvação. Isso eu tenho convicção. Nunca foi. Tanto que ele, antes das coisas então acontecer, ele anunciava primeiro pelos profetas, não é isso? Depois vem os profetas modernos, não é isso? E nada foi deixado sem que você e eu pudéssemos ter acesso do conhecimento. Porque tem aqueles que não querem conhecer nada, não querem saber. Né? E tem aqueles que não, que têm o maior desejo de querer saber. Vão ser julgados da mesma forma. Um porque soube e não atendeu, e o outro porque pôde e não, porque se omitiu. Melhor não saber, porque aí eu não tenho a responsabilidade sobre minhas costas. Vão ser julgados da mesma forma. Eu não creio que o objetivo seja apenas esse. Sim, claro. Pode Porque ter muitos outros. que morreram. Sim. Na Mas verdade, aqueles que morreram se A apegavam. notificação chegou atrasada. Não. Se você chegar a observar o Yom Kippur, o dia da expiação no Antigo Testamento, você vai perceber que era um dia em que todos afligiam a sua alma. Era um dia especial, um tempo santo e solene. A ideia de Deus avisar que isso vai acontecer no céu é o mesmo objetivo. Lembrar a gente que a gente está vivendo um tempo especial, santo e solene. Que, na verdade, está caminhando o mundo para realmente o fim do mal, domínio do mal nesse planeta. É como se levasse para hoje avisando: olha, eu estou voltando, vou voltar, e se vocês não quiserem. E lembrando, só para corroborar um pouquinho, Rogério, não talvez respondendo do jeito que você gostaria, mas é que é uma sala de debate, né? Lembrando que Deus, ele julga o teu conhecimento e ele ignora a tua ignorância também. Ele abre mão da sua ignorância. Se as pessoas não são informadas, avisadas, elas serão julgadas pelo conhecimento adquirido que tem. A gente vai pegar, por exemplo, os pioneiros, né? Conhecimento, por exemplo, da lei de saúde. Quanto tempo comendo coisas que não deviam, né? Que agrediam o seu corpo. Mas a partir do momento que você toma conhecimento... Ele sabe do seu coração, ele sabe da sua sincero, verdade. sincero. Por que, Rogério? Por que existe hoje? A gente fala muito aqui, vocês sabem disso. A gente nunca foi assim, tão assim... fugiu agora o termo, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Jamais apresentamos para vocês aqui que a nossa igreja, ela é a igreja verdadeira, né? Que ela é a única que vai ser salva. Porque Deus tem a sua igreja invisível. As pessoas aí fora que o seguem com tanta sinceridade, porque era aquela maneira que ele aprendeu. Agora, elas vão ter oportunidade, pode ser que sim ou não,
de se deter com o conhecimento verdadeiro, que é a palavra. E Deus sabe se ela tomaria uma posição ou não, né? Ou mudaria ou não suas atitudes com relação ao conhecimento adquirido da verdade, da palavra. Porque o que salva é Cristo. O que nos leva a esse conhecimento de Cristo é a palavra, né? Então, assim, Deus sabe e como e a maneira de julgar esses que não tiveram contato com essa mensagem antes. Agora, nós temos que estar preocupados conosco, que é hoje que temos contato com essa palavra, com essa mensagem. E sabemos. De uma certa forma, isso corrobora também para te falar, Rogério, que saber como nós vamos ser salvos tem tudo a ver em saber como é que vai acontecer esse processo de juízo no céu e quando vai acontecer esse processo de juízo no céu. É verdade. De uma certa forma, essa informação ela é importante para a nossa salvação. Certo. E para nós hoje que estamos vivendo o pleno acontecimento, né, dessas coisas todas e percebemos que está às portas de Jesus Cristo, é mais do que necessário nós nos extrairmos, né, da palavra de Deus esse conhecimento, para que a gente não seja pego de surpresa, né, e outra responsabilidade, para que a gente possa divulgar, possa falar, né, possa transmitir. E meio de comunicação é o que não falta. Né? É, isso hoje a gente tem aí, né? Nós temos uma ferramenta poderosa. Fantástica, que traz a mensagem para Ou outro você usa mundo, para o que a bem gente ou usa para o mal. É. Mas essa é a mensagem que a gente tem aí para hoje, no horário que nós já temos, para iniciar. Semana que vem a gente vai ter muito mais dando continuidade a isso aqui. Só Mas para tirar uma dúvida, claro. só para relembrar, há muito tempo a gente estudou, quando ele não veio, foi aberto, né? Uns desistiram da igreja, da Sim, palavra. a gente fala que foi aí que foi criado o Adventismo, né? Foi um processo. Grupo, É, foi um processo. Na verdade, o milheiro. Não, só para relembrar, porque Porque a igreja adventista, ela se organiza mesmo em 1863. Ela se organiza. Mas é o que o Júlio está explicando O agora. milherismo ele é um movimento interdenominacional de várias igrejas, de pessoas que ouviram essa mensagem, não saíram das suas igrejas, mas começaram a pregar essa mensagem. Tá certo? Com a decepção, aqueles que foram resistentes à mensagem, além de zombar, praticamente expulsaram os mileritas de suas congregações. Esses mileritas expulsos começaram a se agregar em vários grupos e se tornaram algumas denominações. A mais importante se organizou, vamos dizer assim, estruturalmente em 63, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você for no YouTube, não sei se vocês tiveram a oportunidade de, ao longo tempo, assistir, era bem tarde da noite, né? Uma série chamada Onde Tudo Começou. Se você for entrar no YouTube, tem ele por completo. Vocês vão ver justamente um pouco essa origem, esse surgimento, esse movimento da pregação do Evangelho. Aí você vê outras coisas acontecendo, onde tudo começou. Então vocês podem pegar isso para poder assistir, que vocês vão se deparar com material rico, em informações que vão ajudar aí a compreensão melhor. Então, queridos, quero finalizar por aqui hoje, estender para segunda-feira que vem a continuidade deste assunto. Vamos buscar na Bíblia algumas respostas, né? Que tanto queremos e desejamos. Então, que Deus nos ajude a compreender a sua mensagem, que Deus nos ajude a tomar uma decisão hoje, agora, de firmar a nossa vida com Ele, para que, quando o nosso nome for passado no Tribunal Celestial, possamos ser absolvidos pelo Cristo, né, que é o nosso sumo sacerdote, e que faz hoje expiação pelos nossos pecados. Então, quem é que tem o maior interesse na sua salvação? Cristo. E Ele precisa de você, porque se Ele pudesse, todos nós já estaríamos salvos aqui, né? Mas Ele não interfere na nossa decisão, né? Até porque o céu vai ser um lugar prazeroso, né? As pessoas têm prazer e alegria de estar lá. Então, lá é um lugar de felicidade, né? Então, que Deus nos abençoe para tomarmos hoje uma decisão lá dele. Eu espero que vocês possam estar hoje tomando essa decisão lá de Cristo. Amém? Então, vamos ficar de pé, vamos orar? Depois temos o lanche. Os que quiserem ir. E caso tenham dúvidas, né? Fique à vontade. Como eu falei, na sala de debate, né? Então, a gente tem muita coisa para esclarecer, não, já. Muitas dúvidas. Então, a gente vai trazendo as respostas aí
na medida do possível, quando não soubermos, né? Então, Júnior, encerra para a gente a oração, por favor. Senhor meu Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por mais esses momentos que podemos abrir a Tua Palavra, Obrigado, discutir meu alguma Pai. coisa. Pedimos que o Teu Santo Espírito, que ficou aqui conosco, iluminando as nossas mentes, Sim, continue conosco, principalmente na volta para os nossos lares, por favor. para que nos proteja e nos dirija e nos dê uma feliz semana. Amém. Livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados. É o que eu te peço em nome do amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.